Olá, hoje a gente vai falar de um assunto que parece meio técnico, mas que na verdade afeta todo mundo. É um desafio enorme e silencioso da nossa era. Como é que a gente faz para garantir que o nosso mundo digital, sabe, tudo que a gente cria, não simplesmente desapareça? Pode parecer simples, né? Mas a verdade é que estamos construindo nossa memória coletiva em cima de uma base, olha, super frágil. Bora mergulhar nisso e entender por que os nossos pixels são, acredite, muito mais frágeis que o bom e velho papel. Para começar, queria deixar uma pergunta no ar. Pensem aí em tudo que é digital e importante. Fotos, documentos do trabalho, registros pessoais, contratos. Onde é que tudo isso vai estar daqui a meio século? Pois é, a resposta pode soar um pouco alarmista, mas a realidade é essa aqui. Muitos registros importantes já se perderam e muitos outros, infelizmente, vão pelo mesmo caminho, porque as instituições ainda estão aprendendo a lidar com esse problemão. Para entender o porquê disso, a gente precisa comparar o antigo e o novo. A raiz do problema está toda na diferença fundamental entre um documento físico e um arquivo digital. Eles são coisas completamente diferentes. E olha, essa tabela aqui mostra o ponto de forma brilhante. Um livro de 500 anos pode ser lido por qualquer pessoa hoje. Já um arquivo digital de 20 anos pode ser totalmente inacessível só por causa de um software que ficou obsoleto. O papel é autônomo. O digital, por outro lado, depende totalmente de um ecossistema de tecnologia que, a gente sabe, muda o tempo todo. Tá, então, como a gente resolve isso? A boa notícia é que não precisamos começar do zero. A solução vem de uma disciplina com séculos de experiência em preservar informação, a arquivologia. E os princípios dela são a chave para tudo. A arquivologia nos dá um verdadeiro mapa. Ela identifica 6 características essenciais que transformam simples dados em evidências confiáveis. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira é a fixidez. Pensem num contrato assinado em papel. Ele é fixo. O conteúdo e a forma estão ali selados. No mundo digital, garantir que um documento não seja alterado nem no que está escrito, nem na sua aparência, bom, esse é o primeiro grande desafio. Exatamente isso. O conteúdo e a apresentação ficam, digamos, travados. Um livro antigo não muda de fonte sozinho. Já um arquivo digital pode ser exibido de um jeito totalmente diferente em um software novo. Por isso, garantir essa estabilidade no mundo digital exige um esforço ativo, constante. A segunda característica é a organicidade. Um documento nunca existe sozinho. Imagine encontrar uma única página de um diário. Ela tem algum valor, claro, mas o significado real dela só aparece quando a gente lê no contexto do diário inteiro. Essa relação com outros documentos é o que chamamos de organicidade. E esse é o ponto central. Um arquivo de e-mail solto é só um dado, mas esse mesmo e-mail, lá na sua caixa de entrada original, relacionado a um projeto específico, ele vira uma evidência. O contexto é tudo. A terceira é a naturalidade. Pensem, por exemplo, nas notas fiscais de uma empresa. Elas não são criadas para que historiadores estudem no futuro. Elas são criadas como parte natural do processo de comprar e vender. Essa é a essência dos documentos de arquivo. Eles são o resultado autêntico de uma atividade. Depois vem a unicidade. Isso pode parecer estranho, né? Porque no mundo digital, fazer cópias é a coisa mais fácil do mundo. Mas unicidade, aqui, não quer dizer sem cópias. Quer dizer que cada documento, mesmo sendo uma cópia, tem um papel único no processo. Pensem num contrato. A cópia que fica com o comprador e a que fica com o vendedor são idênticas, mas cada uma tem uma função jurídica diferente, insubstituível. E agora chegamos na autenticidade, que é a base de tudo. É a nossa garantia de que o documento é o que ele diz ser, por exemplo, que este e-mail realmente veio daquela pessoa e que ele não foi alterado no meio do caminho. Sem autenticidade, um registro simplesmente não tem valor como prova. E por último, a imparcialidade. Isso não significa que os documentos não tenham um viés, claro que tem. Significa que eles foram criados para cumprir uma função na época e não com o objetivo de manipular a história. As atas de uma reunião, por exemplo, são escritas para registrar o que aconteceu, não para convencer alguém daqui a 50 anos. Ok, entendemos a teoria. Agora, vamos para a parte prática. Como a gente protege essas 6 características no ambiente digital? Quais são as ferramentas e as estratégias que a gente tem na mão? E talvez o ponto mais importante seja este aqui. Preservação digital não é algo que se faz depois. É um planejamento que tem que começar antes mesmo do documento existir. É uma atitude proativa, não reativa. Aí sempre surge aquela pergunta, mas e a assinatura digital? Ela não foi criada justamente para garantir a autenticidade e a integridade de um arquivo?
A resposta é, bem, não para sempre. E o que é interessante neste slide é como ele desmonta essa ideia. Uma assinatura digital depende de um certificado que tem data de validade. Quando ele expira, a verificação falha, o que gera desconfiança. É uma solução ótima para transmitir documentos, mas não para preservar a longo prazo. Então, a gente chega num ponto crucial. Não existe uma bala de prata tecnológica. A solução não está em um software mágico ou num tipo de criptografia, mas sim num processo contínuo e muito bem documentado. E o coração desse processo tem um nome: cadeia de custódia. Pensem nisso como um registro de evidências numa cena de crime. Ele documenta cada passo, cada acesso, cada modificação de um arquivo desde o momento em que ele foi criado. É essa trilha auditável que nos permite provar, anos depois, que o documento é autêntico. Então, uma estratégia de preservação de verdade se parece com isso aqui. Não é uma ação única, mas um ecossistema de práticas. Desde ter uma política clara até o mais importante, planejar a migração constante de formatos e mídias, porque a tecnologia de hoje é o museu de amanhã. E tudo isso, claro, amarrado por processos que garantem autenticidade em cada etapa. Chegamos então à nossa conclusão. A preservação digital exige uma mudança de mentalidade. É preciso ir muito, mas muito além do simples ato de clicar em salvar como. E essa citação resume tudo perfeitamente. Não estamos só salvando arquivos, estamos protegendo a evidência de quem somos, do que fazemos, das decisões que tomamos. É um processo ativo de gestão da nossa própria memória. E fica aqui a pergunta final para a gente pensar. Num mundo onde a informação digital pode ser alterada com tanta facilidade, a capacidade de provar a autenticidade da nossa história não é só uma questão técnica. É a base sobre a qual o futuro vai conseguir entender o nosso presente.